Densidade. Para calcular a densidade, você vai precisar da massa da solução ou do material e dividir pelo volume ocupado. Massa pelo volume. Então, exemplo. Digamos que você tem aqui um pedacinho de ferro maciço. Como é que você faz? Primeiro, você pesa esse ferro na balança, 30 gramas. Depois você pode fazer assim. Você pega uma proveta, coloca uma quantidade de água e aí você introduz esse ferro dentro da proveta com cuidado. O volume que você vê que subiu vai ser o volume, no caso, do metal. Se subir 2 ml, por exemplo, esse vai ser o volume do metal ferro. Bem simples, deu para entender? Aí você vai ter a massa e vai ter também o volume. Conhecendo-se a massa e o volume do metal, aí você já consegue calcular, então, a densidade, bastando pegar a massa e dividir pelo volume. Você iria pegar 30 gramas, dando 2 ml, que seria o volume. Ficaria, então, 15 gramas por ml. Para calcular a densidade de um líquido, você iria pesar um becker vazio. Aí você iria pesar um becker com o líquido que você quisesse ter. Aí você iria fazer a diferença para ter a massa desse líquido. E aí você teria, né, a massa do líquido que você pesou, o volume que você colocou dentro do becker. Você teria, então, como calcular a densidade do líquido. Então, aqui eu tenho a fórmula para calcular a densidade. Da mesma forma, eu posso calcular o volume, como da mesma forma também eu posso calcular a massa. Bom, acontece que essa massa que você vê aqui, ela é chamada massa da solução. E o que vem ser a massa da solução? É a massa total, é a massa do soluto. Quem é soluto? É a substância que está sendo dissolvida dentro de um solvente. E o solvente geralmente é a água. Então, a gente pode escrever que essa massa é M1 mais M2, massa do soluto mais massa do solvente. Então, eu posso escrever esta fórmula que está aqui, desse outra forma aqui. Densidade é M1 mais M2 sobre V. Para não errar, você até pode colocar um parênteses aqui, para não errar em contas. Continuando. Um objeto irá flutuar, ou seja, boiar, em determinada quantidade de líquido se a densidade do objeto for menor que a densidade do líquido. Então, exemplo, se você olhar nesse esquema, olha esse cubo. O cubo está boiando em cima deste líquido. Então, se ele está boiando, é porque com certeza a densidade dele é menor. Porque se ele afundar, a densidade vai ser maior. Agora vamos ver líquidos diferentes. Dá uma olhada. Vou comparar o mesmo volume de líquidos diferentes. Aqui não é volume, é a mesma massa. Mesma. Eu não estou conseguindo escrever. Mesma massa. Ou seja, eu coloco os três numa balança e a balança vai dar o mesmo peso. Então, eu vou ver que o peso é o mesmo, mas os volumes ocupados são diferentes. Ó, o maior volume vai ser para aquele que tiver a menor densidade. O menor volume vai ser para aquele que tiver a maior densidade. E o que sobrar é para
Então, que tiver, geralmente esse tipo de exercício ele te informa três densidades, e aí você vai fazer por aqui. Sempre tem que estar te falando que eles têm que ter a mesma massa, tá certo? O peso tem que ser o mesmo. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 3 tubos de ensaio do mesmo tamanho, contendo a mesma massa. Então, olha lá, tem a mesma massa. Num tubo tem água, no outro acetona, no outro tem clorofórmio. Conhecendo as densidades de cada um, repara que aqui ele está dando a densidade da água, aqui ele está dando a densidade da acetona e aqui ele está dando a densidade do clorofórmio. Tudo bem? Ele está dando tubo 1, tubo 2, tubo 3. Se você olhar a densidade da água é 1, a densidade da acetona é 0,8 e a densidade do clorofórmio é 1,5. Vamos lá. A densidade da acetona, no caso, é a menor de todas, porque ela é 0,8. A densidade, ó, se ela é a menor densidade, ela tem que estar ocupando o maior volume. Então, já descobri que ela está no 2. A densidade do clorofórmio já tem o maior valor. Se tem o maior valor, vai ter que estar no menor volume. Então, já descobri que está no copo 3. Sobrou a água, então, que vai estar no copo 1. Ok? Vamos para um outro exemplo de densidade. Aqui eu tenho 4 recipientes. Nos 4 recipientes eu tenho 2 sólidos, esfera e cubo. E eles estão dentro de líquido. Né? Ele está falando assim que a esfera tem densidade 7,8, o cubo tem a densidade 2,7 e o líquido tem a densidade 1,5. Ele quer saber desses 4 recipientes, qual deles melhor representa a posição da esfera e do cubo dentro deste líquido que está aqui. Olha, se o líquido tem a densidade 1,5, para afundar neste líquido, os materiais precisam ter uma densidade maior do que ele. Repara que tanto a esfera quanto o cubo têm a densidade maior do que o líquido. Os dois, então, irão afundar. Por esta lógica, então, está na cara que vai ser o que melhor representa aí vai ser qual? O número 4. Os dois vão afundar. Certo? Esse bem simples de entender esse daí. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó. Tenho 3 líquidos: água, benzeno e clorofórmio. Eles foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto. Então, aqui eu tenho a proveta, né? Ele fala água, benzeno e clorofórmio. A seguir, temos uma tabela com as densidades. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, ele quer que você relacione o A, B e C com as densidades que estão aqui. Então, olha as posições do A, B e C. Se o A está em cima, ele deve ser o líquido mais leve. O C está embaixo, deve ser o líquido, né, mais pesado. Por esta tabela aqui, então é fácil de você entender qual vai ser a resposta. Maior densidade, mais pesado. Então, o clorofórmio está embaixo, a água está no meio e o benzeno está em cima. Pronto. Vamos ver o próximo. Na tabela abaixo, temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, à temperatura ambiente, qual deles flutuará? Primeiro, tem que saber a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E ela está sendo informada aqui embaixo também, certo? Se ele está falando
que qual deles irá flutuar. Para flutuar não pode ser mais pesado do que a água, tem que ser mais leve que a água. Dá uma olhada no pau-brasil e dá uma olhada no carvão, não é isso? Pau-brasil e o carvão vão boiar. 4. O 4 já é para fazer exercício. Olha lá. Calcule a massa de uma solução que ocupa 20 ml, sabendo que a densidade é 1,2 gramas por ml. A densidade, massa e volume. A densidade, o volume, ele está dizendo que é 20 ml, porque tudo que termina aqui, no caso em ml, né? Agora, a densidade, 1,2 gramas por ml, e ele pede para a gente a massa. Tomar muito cuidado com as unidades. Se aqui está ml e aqui está ml, aí tudo bem. O volume tem que ter a mesma unidade. Então, você vai achar a massa em gramas. Então, primeiro as unidades da massa e do volume têm que respeitar as densidades. Está ali. Então, certo? Ó, ml com ml, grama com grama. A fórmula mais simples de ser usada aí, ó, se olhar por ali, a mais simples é essa da massa aqui que ele está pedindo. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Então, você vai colocar 1,2 vezes 20, resposta 24 gramas de solução. Ponto. Já acabou. Calcule a densidade de uma solução em gramas por litro, de uma solução que ocupa 300 ml e apresenta massa igual a 50 gramas. Então, vamos lá. Densidade, massa, volume. A massa, 50 gramas. O volume, 300 ml. Mas ele está me pedindo a densidade em gramas por litro. Olha bem as unidades. Ele está querendo que o volume lá da densidade seja em litros. E o meu volume que está aqui, ó, ele está em ml. Então, o que eu vou fazer? Ó, a massa está em gramas, densidade também, a massa está em gramas, não faço nada. Mas o volume está em litros e aqui está em ml. Então, eu vou dividir por 1.000. ml dividido por 1.000 passa para litros. Se você ficar em dúvida nessa daqui, lá no meu canal, tem como transforma ml para litros. Transformação de unidades. Se você for até lá, você vai ver essa aula, você vai ver que ml para litros basta dividir por 1.000. Aí, então, você vai usar a fórmula da densidade, que é a massa dividido pelo volume. A massa é 50 dividido por 0,3, 166,67 gramas. Esse. Uma solução cuja densidade é de 1.150 gramas por litro foi preparada dissolvendo 150 gramas de NaOH, raçona cáustica, em 760 centímetros cúbicos de água. Determine respectivamente a massa da solução obtida e seu volume. Vamos pôr os valores. A densidade que ele deu foi 1.150 gramas por litro. 160 gramas de NaOH é a massa do soluto, que a gente chama de M1. 160 gramas de NaOH. Agora, 760 centímetros cúbicos de água, como a densidade da água é 1, a massa e o volume da água têm o mesmo valor. Então, se ele está falando que o volume da água é 760 centímetros cúbicos, a massa da água também vai ser 760, só que ao invés de você colocar 760 centímetros cúbicos, você vai colocar 760 gramas. Ok? Então, aí você vai querer saber o volume. Então, ali vai ficar. Você soma aqui, né, a massa, vai ficar 920.
Esse daqui você transforma em gramas por ml. E para achar o volume, basta fazer a fórmula. Volume é igual a densidade, né, a massa, dividido pela densidade, que vai dar 800 ml. Alternativa E.